Trabalho. Vamos em nossas Bíblias para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Hoje é necessário mesmo que celebremos o que Deus tem feito. De 15 discípulos, em 1987, agora a igreja em São Paulo tem mais que 1.200. Deus tem usado vocês. Eu sei que eu sou bem consciente dos altos e os baixos que vocês têm passado. Mas Deus tem usado vocês. E temos que celebrar mesmo de coração hoje o que Deus tem feito. Ele tem usado vocês para começar essas 7 igrejas. E há mais que 2.000 discípulos, fruto da igreja aqui em São Paulo. Vocês plantaram na Assunção. Eu acho que quase todos os líderes das igrejas do Brasil foram batizados aqui em São Paulo. E eu sei que aqui hoje talvez existem emoções diferentes. Alguns de vocês estão bem contentes com tudo que a igreja tem aprendido, com todas as coisas que tem melhorado. Outros de vocês estão pensando que talvez os dias melhores da igreja de São Paulo já passaram. Estou sendo bem honesto. Mas eu quero muito falar para vocês aqui bem no início que Deus vai continuar a usar vocês. E eu acredito de todo coração que os dias para o futuro vão ser os melhores dias na história da igreja de São Paulo. São Paulo é um lugar especial. É um lugar importante. É um centro econômico da América do Sul. É uma das cidades maiores de todo o mundo. De fato, eu sempre falo para os irmãos da Flórida, tem mais pessoas que moram em São Paulo que em todo o estado da Flórida. E Flórida é um dos estados mais grandes dos Estados Unidos. São Paulo é um lugar especial. Mas, irmãos, principalmente São Paulo é um lugar especial porque vocês estão aqui. Quando eu penso em São Paulo, eu não penso mais nos prédios. Eu penso em vocês. Eu queria ler um versículo aqui hoje, em Mateus 5. E antes de ler, eu queria falar um pouco do contexto que vamos ler. Vamos falar hoje sobre o fato que somos o sal da terra e a luz do mundo. O sal da terra e a luz do mundo. Mas o que está acontecendo aqui em Mateus 5, antes de Jesus falar isso? O contexto é o seguinte: Jesus estava curando muitos doentes. Ele estava ajudando e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. E em consequência dessas curas, muita gente estava atrás de Jesus. Porque todo mundo quer uma cura. Eu mesmo vai querer uma cura quando eu fico doente de novo. Todo mundo quer uma cura. E o coração de Deus é para nos curar. Então o que aconteceu aqui, por causa das curas, a Bíblia fala que havia grandes multidões atrás de Jesus. Mas Jesus era bem consciente do fato que curar pessoas das suas doenças físicas não é a coisa mais importante do mundo. A coisa mais importante é salvar as pessoas do pecado. E cada um de nós, a coisa que mais precisamos nessa vida é o perdão de Deus. Não é a cura física, não é uma vida melhor, não é uma vida confortável. Tomara que você tenha uma cura, tomara que você tenha uma vida confortável. Mas, no fim, não é a coisa mais importante e Jesus Cristo entende isso. Então ele vê as multidões, ele entende que as multidões estão atrás dele por causa das curas. Então ele faz o seguinte, em capítulo 5, versículo 1,
vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele. Está vendo aqui que Jesus queria falar com seus discípulos, porque ele sabia, vendo as multidões, ele teria que falar com seus discípulos, treinar seus discípulos, ensinar seus discípulos, porque a única maneira de alcançar as multidões, mesmo da doença espiritual que tem, e salvá-los e de dar-los exatamente o que eles precisam mesmo, é por meio dos discípulos. Então Jesus focaliza nos seus discípulos. E ele usa aqui duas metáforas sobre sal e sobre luz. Vamos ler aqui em Mateus 5, em versículo 13. Vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca-a no lugar apropriado e assim ilumina a todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Antes de falar isso, Jesus está falando as bem-aventuranças. E ele fala em versículo 11: bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguiram e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Irmãos, sabe o que vejo que acontece nas nossas vidas? Quando há perseguição, quando somos insultados, quando pessoas estão falando todo tipo de calúnia contra nós, quando temos obstáculos e problemas, e quando estamos tentando fazer o trabalho de Deus, as pessoas nos criticam e pisamos na bola e fazemos erros. Sabe o perigo do que pode acontecer? Paramos de ser o sal do mundo. Paramos de ser a luz do mundo. Porque começamos a ficar focalizados nos nossos problemas. Começamos a focalizar nas calúnias que estão indo na nossa direção. E, sem dúvida, essa igreja tem passado por muitas provas. E eu quero falar hoje, apesar das provas, apesar das calúnias, apesar das perseguições, apesar de cada erro que você fez, que eu fiz, apesar de cada luta que tivemos e que teremos, ainda somos o sal da terra e a luz do mundo. E Jesus entendeu muito bem que quando os discípulos iam passar pelas perseguições, e há uma sequência das bem-aventuranças. E depois da perseguição, Jesus, é como ele está falando: olha, vocês têm que entender, não parem de ser a luz do mundo. Não parem de ser o sal da terra. E o que Jesus, o plano de Deus para o cristão, para o discípulo, é domínio. Isso é o plano. A função do cristão é influência. A função do cristão não é curtir a vida, não é ter uma vida confortável, não é ter a igreja não é um clube. A função da igreja e a função de cada cristão é influência neste mundo. Influência para batizar, para salvar, para ensinar a palavra de Deus. E Deus nos chamou para ter impacto. Muitas pessoas não vão ler a Bíblia, mas eles vão ler as nossas vidas. Eu quero perguntar a cada um de nós: se você tem 1 mês na fé ou 25 anos na fé, você é uma luz? Pessoas podem olhar para a sua vida e saber, tem algo diferente.
nessa pessoa. Você é o sal da terra. Você está sendo um conservante às coisas ao seu redor. Sua vida está melhorando as coisas onde você pode ter uma influência. Isso é o desejo de Jesus Cristo. É interessante. Primeiro, ele fala em versículo 13: vocês são a luz da terra. Ele está falando com os discípulos. A igreja de São Paulo, vocês são a luz de São Paulo. Vocês são o sal de São Paulo. E tem que pensar, Jesus está aqui falando, ele está falando, muitas vezes no mundo, o mundo pensa que os políticos são a luz. Eles vão melhorar as coisas. Pessoas pensam que os professores, os médicos, cientistas, filósofos, pensamos que pessoas grandes eles vão ter a influência na nossa sociedade. Mas Jesus não falou de nenhum político, não falou da medicina, ele não fala da ciência ou da filosofia, ele não fala dos eruditos, as pessoas que tinham estudado muito. Ele está aqui falando para pessoas simples, do campo, da Palestina. Ele está falando, vocês são a luz do mundo. E a igreja aqui em São Paulo, eu quero falar com toda a convicção, porque essa convicção vem da Bíblia e vem de Jesus. Vocês, membros da igreja de São Paulo, vocês são a esperança de São Paulo. Isso não é algo humano, isso não é algo da visão 2020. Isso é o que Jesus fala. Discípulos verdadeiros dele são a esperança, são os que têm influência verdadeira, são os que vão fazer uma diferença, são os que vão transformar vidas aqui em São Paulo. Até vocês que vão transformar o país socialmente. É vocês que é a esperança. Apesar do que vocês têm passado, apesar das dificuldades, apesar das suas lutas e suas fraquezas no seu caráter, apesar de cada coisa horrível que você tem feito, você que é discípulo, que tem sido batizado, você é o plano de Jesus para influenciar este mundo. E Deus usa coisas simples. Sabe o que Deus usou para fazer o homem? Terra. Sabe o que Deus usou para matar Golias? Um jovem e algumas pedrinhas. Ele não teve que usar metralhadora ou bomba. Um pedrinho é suficiente para matar gigantes para Deus. O que Deus vai usar para transformar essa cidade? Qual é o plano de Deus? Segundo Jesus, vocês. É vocês. Mas João, você não sabe, eu me sinto tão fraco, eu não tenho força, eu tenho tantos problemas em casa, meus filhos são rebeldes, eu já pequei tanto, eu já cometi adultério. João, você não sabe, eu não consigo. Vocês são. Mas João, nós temos tantos problemas, tanta desunião, tantas brigas, estamos tão machucados, não tem jeito. Não, vocês são. Mas João, erramos tanto, João, não vai ser possível, como é? Não, vocês são. Já acredita que vocês são a luz do mundo?